Aproximação ao Apocalipse. 7. A testemunha fiel. Reino e sacerdotes. Continuação da saudação. 4 João. As 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós, da parte do que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. 5 E de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Ao que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue. 6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. 7 Eis que vem com as nuvens, e todo olho lhe verá, e os que lhe traspassaram, e todas as tribos da terra farão lamentação por ele. Sim, amém. 8 Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 4-8. Saudação da Trindade. Vamos ao livro do Apocalipse, no primeiro capítulo. Estamos somente na introdução. No primeiro capítulo vimos a respeito da alta crítica a respeito deste livro do Apocalipse, vendo como seu autor foi efetivamente o apóstolo João. No segundo capítulo, vimos o relativo à baixa crítica, a transmissão do texto desde os primeiros séculos, os manuscritos que nos trazem o texto do Apocalipse, o que é muito necessário, porque através da consideração dos manuscritos mais antigos, temos acesso ao texto mais puro e podemos avaliar as diferentes versões e traduções que existem. Temos aconselhado os irmãos que devemos estar abertos a considerar várias traduções e, no que seja possível, ir aos idiomas originais, especialmente os documentos mais antigos. No terceiro capítulo, vimos o relativo à hermenêutica deste livro, como deve ser encarado este livro, que é uma profecia. No quarto capítulo, vimos o relativo ao título do livro. E no quinto capítulo, na vez passada, começamos com a saudação do livro. Hoje vamos continuar com a saudação. O tema de hoje é a continuação da saudação. A saudação está no capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Na vez passada estivemos vendo os textos gregos para que possamos ver esta saudação da maneira mais pura, como nos é conservada pelos textos antigos. E nos detivemos depois de ver o aspecto textual na exegese do versículo 4. Mas a saudação vai do 4 até o 8. Então devemos agora nos centrar um pouco na exegese do versículo 5 em diante, porque no verso 4, João faz a saudação da maneira como os apóstolos faziam as saudações. A graça e a paz de Deus. Paulo dizia, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E João diz, 4 Graça e paz a vós, da parte daquele que é e que era e que há de vir, que é o Pai, e dos 7 Espíritos diante de seu trono. 5 E de Jesus Cristo a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos primeiro nos deter ali, no ponto. Vou parar porque ali começa uma exultação, exaltação ao Senhor também. Mas no ponto termina a parte da saudação, da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nesta ordem, como João apresenta, o Pai, o Espírito e o Filho. De Jesus Cristo, a testemunha fiel. A graça e a paz de Deus são também de Jesus Cristo. Nada nos vem do Pai, mas pelo Filho. E até o que nos vem do Espírito Santo é no nome do Filho. É por meio do Filho que Deus e o homem se unem, encontram-se. Na pessoa do Filho, temos o Filho de Deus como Verbo divino e o Filho do homem. Assim que se fez homem e assumiu natureza humana. Agora aparece chamado aqui como a testemunha fiel. Que precioso! Esta testemunha é testemunha de Deus, testemunha do Pai. E que formoso que diz testemunha fiel. Ou seja, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, podemos conhecer Deus, o Pai, sem distorção, sem equívoco. Apresentamos que imagem de Deus. Muitos seres humanos têm falado de Deus. Eu também estou aqui falando de Deus. Muitos de nós, seres humanos,
conversamos e apresentamos coisas a respeito de Deus. Se vocês recordarem, por exemplo, o livro de Jó, no livro de Jó, ele conversa com seus amigos, e depois essa conversação se transforma mais ou menos numa discussão, e o tema é Deus. Jó fala de Deus, os amigos falam de Deus, e Deus escuta o que eles falam dele mesmo. Às vezes, se a gente não prestar atenção no último capítulo, quando Deus mesmo dá sua avaliação das conversações deles, pensaríamos que a doutrina deles é muito boa. Às vezes, nós poderíamos até emoldurar um dos versículos da dissertação de Bildade Suíta, ou de Elifaz Temanita, ou de Zofar Naamatita, ou de Eliú. Mas observem que Deus, depois de ter deixado eles falarem 30 e tantos capítulos, ele mesmo guardava silêncio. No final, o próprio Deus falou. E quando Deus falou aí, todos se calaram. Aí Jó deixou de responder argumentos e se prostrou e disse: Eu falava o que não entendia, coisas muito maravilhosas para mim que eu não compreendia. Portanto, me arrependo no pó e na cinza. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Mas logo vêm as palavras que Deus diz aos amigos de Jó, os que estavam defendendo a Deus. Deus diz: Vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então ordena: Ide a Jó, e ele ore por vós, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Como quem diz, para que eu não vos corrija pelo que falaram mal de mim. Interpretaram-me mal diante de Jó. Apresentaram uma imagem minha que não corresponde a quem eu sou. Ou seja, embora pensassem estar defendendo a Deus, não foram testemunhas fiéis dele. E isso é solene, porque as palavras deles ficaram registradas na Bíblia. E a quem Deus considerou que falou retamente? A Jó. Mas o que foi que Jó falou? Depois de tantas palavras, terminou dizendo: Falei do que não entendia. Reconheceu que falava sem entendimento. Aborreceu-se de si mesmo e arrependeu-se no pó e na cinza. Foi isso o que Deus considerou correto. Deixar que o próprio Deus responda acerca de si mesmo e não pretender encerrá-lo em ponderações humanas ou dar definições finais sobre quem ele é. Nós, às vezes, que ensinamos a respeito de Deus, não apresentamos uma imagem correta. Quando o diabo disse a Eva: É assim que Deus disse: Não comam de toda a árvore do jardim? A primeira coisa que quis fazer foi apresentar uma ideia falsa de Deus, distorcer a Deus, atribuir despropósitos às intenções de Deus. Então, a partir da queda, Deus ficou desconhecido do homem. Os homens ficaram abandonados a seus próprios sentidos por um tempo. Não abandonados da parte de Deus, mas Deus, para mostrar a necessidade de sua revelação, permitiu aos homens, como diz Paulo aos atenienses, segundo Lucas, em Atos 17, diz que apalpassem, para ver se, apalpando, podiam conhecer um pouco de Deus, mas que na sabedoria de Deus, o homem não conheceu a Deus mediante a sabedoria. Então foi necessária a pregação do Evangelho, ou seja, o mais distorcido é Deus, não ele em si mesmo, mas a imagem dele, que é a que nós mesmos representamos equivocadamente, desequilibradamente. Mas fixem-se em como é precioso o que se pode dizer acerca do Senhor Jesus, que ele sim é a testemunha fiel de Deus. Só o Senhor Jesus revela o Pai. Jesus diz: Farão isto, inclusive perseguindo os que são de Deus, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Fazem coisas, supostamente para defender a Deus, que Deus odeia. Chega a hora em que qualquer que vos mate, disse Jesus, pensará que rende serviço a Deus. Quantos dos torturadores da época da Inquisição, que estavam aplicando torturas terríveis a muitos que não eram papistas ou não eram marianistas, pensavam estar prestando um serviço a Deus. Mas Deus não é assim. Jesus disse: Se me conhecessem, também a meu Pai conheceriam, e a partir de agora lhe conhecem e lhe viram. João 14, 7. Ou seja, o Pai é conhecido através do Filho,
para que não tenhamos uma visão desequilibrada, vendo algum aspecto e negando o outro, ou ignorando o outro. Quem realmente nos revela o caráter de Deus, como é Deus, em sua misericórdia e ao mesmo tempo em sua justiça, em sua santidade, também em sua vida e entretanto também sua paciência, etc. É o Senhor Jesus. É pelo Senhor Jesus, e só por Ele, que se pode conhecer a Deus. Por isso Jesus disse que quem não honra ao Filho, não honra ao Pai. E também está escrito que o que não recebe ao Filho, não recebe ao Pai. E o que não tem o Filho, não tem ao Pai. Muitas pessoas aceitam a existência de um Deus. Hoje, na oração, se mencionou, por exemplo, aos muçulmanos. Mas a imagem que têm os muçulmanos de Deus não é uma imagem fiel. Alguns são capazes de se colocar bombas e ir usar em um terrorismo, porque pensam que vão a um paraíso onde vão ter virgens que os sirvam. Estão enganados porque não receberam ao Filho. O que não recebe ao Filho, não recebe tampouco ao Pai. O Pai só é conhecido pelo Filho. Então, esta expressão aqui, Jesus Cristo, a testemunha fiel, é muito importante. Por meio de Jesus, conhecemos o Pai. Pai, dei-lhes a conhecer seu nome, e o darei a conhecer ainda. Ou seja, continuarei dando a conhecer. Só conhecemos a Deus por meio de Jesus. Jesus é uma testemunha fiel. Essa palavra, testemunha fiel, pode se contrastar com outra palavra terrível que é falsa testemunha. Uma testemunha fiel é aquele que dá o testemunho de Deus como é, sem lhe acrescentar e sem lhe tirar. Uma falsa testemunha é o que mente a respeito do que viu. Uma pessoa que fala de Deus distinto de Cristo e não em Cristo é uma falsa testemunha. Isto é delicado. O Senhor quer que sejamos suas testemunhas, e para poder ser suas testemunhas, temos que conhecer a Ele e procurar depender dele e estar nele. De outra forma, daremos uma imagem deturpada de Deus. Jesus é a testemunha fiel. Muito preciosa essa palavra e muito profunda. O Pai pode dizer: Este é meu Filho amado, em quem tenho satisfação. A ele ouçam. Mateus 17, 5. Como quem diz, e como ele mesmo disse, toda alma que não ouvir a esse profeta. Claro que esse profeta era o próprio Filho de Deus, o Verbo divino feito homem. Mas a profecia dizia que esse Filho de Deus feito homem seria também, entre outras coisas, um profeta como Moisés. Profeta como eu, levantará o Senhor, disse Moisés. Então disse Deus: toda alma que não ouvir aquele profeta será desarraigada do povo. Ou seja, o testemunho fidedigno de Deus só podemos receber por seu Filho Jesus Cristo, a testemunha fiel. A testemunha fiel. Outra coisa importante que se diz aqui do Senhor Jesus é o que aparece em seguida. Vocês percebem que há uma sequência? Primeiro se diz, a testemunha fiel. Então, claro, como Deus demonstrou que o testemunho de Jesus era fiel? Ressuscitando-o dentre os mortos. Essa foi a maneira de Deus dizer. O que ele dizia era verdadeiro. Maomé ainda está no túmulo. Buda ainda está no túmulo, irmãos. Até mesmo os apóstolos ainda estão no túmulo. Claro que a estes o Senhor ressuscitará na primeira ressurreição, mas por estarem em Cristo Jesus. Entretanto, Deus demonstrou quem é o Senhor Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. A sequência é muito significativa. Primeiro, a testemunha fiel. Então, como consequência disso, o primogênito dos mortos. Graças a Deus que não é o único, mas o primeiro, porque ele conduziu muitos consigo em seu testemunho. Primogênito dos mortos. Então, ressuscitado, glorificado e assentado à direita do Pai. A consequência seguinte é: o soberano dos reis da terra. Observem a ordem. Primeiro, a testemunha fiel. Isso corresponde à encarnação, ao seu viver humano e à sua morte, porque ele foi testemunha até a morte. E é interessante notar que a palavra testemunha, no grego, é a mesma palavra para mártir.
Ou seja, para Deus, testemunha e mártir são a mesma coisa. Quem não estiver disposto a entregar a própria vida até a morte pela honra de Deus, não é uma verdadeira testemunha. Por isso, no grego, a palavra é a mesma. Onde se lê mártir fiel, também se pode ler testemunha fiel. Os dois arrebatamentos. Hoje em dia, a teologia do pacto, ou seja, a linha que os reformados seguem, é pós-tribulacionista, e a linha dispensacionalista é pré-tribulacionista. Sucedeu que ante os argumentos sérios que o irmão Darby apresentava, pré-tribulacionista, e o irmão Benjamin Newton, pós-tribulacionista, outros homens de Deus, mestres também constituídos pelo Senhor, começaram a estudar seriamente estes argumentos para ver qual dos dois tinha razão, e surgiu uma equipe de mestres pela época do irmão Charles Spurgeon. Mas Spurgeon não fez parte disso, mas um irmão chamado Robert Govett, de quem Spurgeon disse que havia nascido 100 anos adiantado na história da Igreja. Um irmão muito profundo, um irmão que apenas agora estão entendendo seus escritos e estão lhe dando razão em muitas coisas. O irmão Robert Govett, junto com o irmão G. H. Pember, junto com eles o irmão D. M. Panton e o último dos teólogos dessa escola, o irmão Lang, eles, ante os argumentos de uns e outros, concluíram que havia dois arrebatamentos, um antes da tribulação e outro depois da tribulação. Um para as primícias ou vencedores e outro para o resto dos cristãos salvos, que não alcançaram a ser vencedores como os primeiros. Esse ponto de vista surgiu ao redor do século XIX e XX. Os irmãos Govett, Pember, Penton e Lang, este último chegou a entrar no século XX, apresentaram um terceiro ponto de vista. O primeiro, que é o pós-tribulacionista, que aparece nos documentos da Igreja Primitiva, desde a Didaquê, no primeiro século, como interpretação do Novo Testamento, e também a patrística, os escolásticos, os reformadores e várias denominações, especialmente a linha reformada, e alguns presbiterianos têm tomado o ponto de vista pós-tribulacionista. Logo, o ponto de vista pré-tribulacionista desde Darby para cá, mas com as raízes não muito profundas que havia mencionado de Efraim o Sírio, John Gill, Lacunza, Edward Irwin, Margaret MacDonald e John Nelson Darby. O ponto de vista de Darby passou a Scofield. Então Scofield escreveu comentários na Bíblia que foram muito populares, e dessa maneira, o ponto de vista pré-tribulacionista passou a muitas denominações. Logo, quando Scofield morreu, lhe sucedeu o irmão Lewis Sperry Chafer, quem fundou o Seminário Fundamentalista de Dallas, e escreveu uma teologia sistemática e outros vários livros com o ponto de vista dispensacionalista que Darby havia estabelecido, e depois Scott Field. E assim, nesse seminário de Dallas, se formaram muitos pastores de denominações. E então, o ponto de vista dispensacionalista no século XX começou a se estender. Lewis Sperry Chafer foi sucedido por John F. Walward, que seguiu com o mesmo ponto de vista pré-tribulacionista, e aí as Assembleias de Deus tomaram esse ponto de vista. Depois, outros professores famosos, ultimamente como o irmão Charles Ryrie e o irmão J. Dwight Pentecost, são os mais caracterizados expositores do ponto de vista pré-tribulacionista. Eu os tenho lido alguns destes autores com cuidado. A outros, somente conheço de maneira mais superficial. Creio que a obra de onde melhor se expressa o ponto de vista pré-tribulacionista é Eventos do Porvir, de J. Dwight Pentecost. Estudei esta obra minuciosamente, com sinceridade. Claro que tenho que ser sincero. Em alguns pontos não tenho paz do Espírito Santo em meu espírito para concordar em tudo com eles, e por isso tive que contar esta história para vocês. Estas distintas escolas, para que vocês saibam que isso existe entre os filhos de Deus. Somos irmãos. Todos temos o direito de examinar a palavra, expor o que vemos,
e fazê-lo em amor, fazê-lo sem má discussão, fazê-lo com sinceridade, ouvirmos mutuamente, examinar os argumentos de uns e de outros. O ponto de vista de Darby passou para a China, ao sul da China, onde estava o irmão Watchman Nee, no século XX. Ele, em sua juventude, adotou o ponto de vista pré-tribulacionista de Darby. Ele considerava muito o irmão Darby. Nee escreveu em sua juventude um estudo sobre o Apocalipse chamado Vem, Senhor Jesus, que tem sido publicado pela editorial CLIE. E nele apresenta um ponto de vista pré-tribulacionista. Depois, com o tempo, ele modificou seu ponto de vista, e em um livro posterior que se chama A Igreja Gloriosa, ele passou do ponto de vista de Darby ao ponto de vista dos dois arrebatamentos, ou seja, ao ponto de vista de Govet, Pember, Panton e Lang. Este ponto de vista foi adotado pelos irmãos que têm comunhão com o irmão Watchman Nee. Ao norte da China, havia outro irmão chamado Li Chan-chou, que no ocidente é conhecido como Witness Lee. Ele foi discipulado por Burnett, que foi um discípulo do irmão Benjamin Newton. Benjamin Newton era pós-tribulacionista, então o irmão Burnett foi pós-tribulacionista. Mas logo a escola dos dois arrebatamentos de Panton, Pember, Govet e Lang foi a que os ajudou a se porem de acordo. De maneira que Watchman Nee e Witness Lee ensinaram o ponto de vista dos dois arrebatamentos, e esse ponto de vista tem entrado no Ocidente e está também na mesa das discussões escatológicas. Tive que dizer tudo isto porque acabamos de entrar em um versículo que nos fala da segunda vinda do Senhor. E posto que existe esse fundo histórico na história da Igreja, eu prefiro respeitar a convicção de cada irmão. Não vou impor a nenhum ponto de vista. Vou simplesmente cumprir minha responsabilidade. Mas deixo a vocês que examinem as coisas. No que possam concordar, concordem. E no que não podem concordar, tranquilamente não concordem. Continuamos sendo irmãos. O corpo de Cristo é um só e todos os que nascemos de novo, aos que Ele nos comprou com seu sangue e nos regenerou pelo seu Espírito, somos irmãos e ninguém ainda chegou ao final. E todos temos o direito de investigar. Todo olho o verá. Com este preâmbulo, vou me arriscar a ler este verso. Amém, irmãos? Como havíamos visto antes, o Apocalipse contém o fechamento de toda a Bíblia, ou seja, tudo o que foi tratado na Bíblia se culmina no Apocalipse. Por isso, há frases no Apocalipse que são a síntese de muitos assuntos na Bíblia. E este verso que acabamos de ler é também uma síntese de muitas coisas que são tratadas na Bíblia. Voltemos, pois, a ler essa síntese. Eis que vem com as nuvens. Isso podemos encontrar em várias partes da Bíblia. E todo olho o verá. Isso aparece também em outros lugares. Até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Aqui temos algo de Daniel, algo de Zacarias, algo de Mateus, de Marcos, de Lucas, sintetizado nesta expressão. Permita-me, por minha parte, de maneira particular, não falo em nome da Igreja, senão como um membro do corpo de Cristo, que me chama muito a atenção que quando os apóstolos, como neste primeiro caso aqui, e nos demais que vou mostrar, mencionam a vinda do Senhor de uma maneira simples, eles não entram em tantas separações nem divisões como os teólogos modernos. Eles simplesmente têm essa expectativa. Aqui, João está falando às 7 igrejas que estão na Ásia, e por meio delas está falando a todas as igrejas, porque o Espírito disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim que esta mensagem a estas 7 igrejas que estavam na Ásia é uma mensagem do Espírito Santo a todas as igrejas, também a nós. E aqui a expectativa que o apóstolo João apresenta da vinda do Senhor subitamente é esta. Ele não entra em uma coisa secreta e em uma coisa pública posterior, não. Ele simplesmente entra assim. Essa é a expectativa que ele tinha,
que ele compartilhou com as igrejas para que as igrejas tenham essa expectativa. E é esta: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa é a vinda como João vê nestes versículos. Ele vê dessa forma. Ele não faz divisões, mas apresenta essa expectativa às igrejas. Cremos que isto é da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro detalhe mais. Vamos fazer a associação dos versículos que culminam neste verso. Comecemos pelo da vinda do Senhor nas nuvens. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ali o Senhor apareceu aos apóstolos depois de ressuscitado. Esteve 40 dias ensinando-lhes. Logo os levou a Betânia e ascendeu. Diz o versículo 9. Ditas estas palavras, as instruções finais que Jesus deu antes da ascensão, à vista deles, e me chama a atenção o à vista deles. Foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Desde este ensinamento angélico acerca de como seria a vinda do Senhor, aqui diz: do modo como o viste subir, assim virá. Então ele ascendeu, vendo eles, e foi encoberto pelas nuvens, e daí em diante continua subindo até o Pai. O que diz Daniel. Vamos ao livro de Daniel para ver até onde foi, porque diz que ele ascendeu até as nuvens e a nuvem o cobriu. Mas ele ia à destra do Pai. Vejamos a continuação desse evento na profecia de Daniel, capítulo 7, 13. Meditava eu na visão da noite, quando haviam passado as bestas e o chifre, e os 10 chifres, tudo e a culminação de toda essa história. Porque no verso 12 é onde se diz que já havia sido tirado o poder dessas bestas, etc. E no 7, 13 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vejam que aqui aparece o Filho do Homem nas nuvens, mas não vindo até nós, mas apresentando-se ao Pai. Ou seja, quando o Senhor ascendeu, uma nuvem o ocultou porque ele subia. Mas para onde subia? Ele subia à destra do Pai. Aqui vemos que o Filho do Homem veio nas nuvens e chegou até o ancião de dias, ou seja, o Pai, e ali lhe foi dado domínio. Depois, consideraremos mais detalhes, quando ele chega ao trono, e ninguém podia abrir o livro, e ele abre o livro. E no livro está a maneira como todos os reinos da terra culminam em Deus e em seu Cristo. Porque assim culmina esse livro dos selos, onde está o programa dele quando se assentou à destra do Pai, para que todos os seus inimigos lhe sejam postos, por estrado de seus pés. Todo esse programa, esse plano, estava em um livro selado que ninguém podia abrir. Mas ele ascendeu à destra do Pai, o único digno de abrir o livro. E no livro estava escrito o programa de Deus, para que culminasse com o reino de Deus e de seu Cristo. Depois, consideraremos isto em mais detalhes, mas isto era somente para o aspecto das nuvens. Ele já aparecerá vindo com as nuvens para tomar o reino com o Pai. Quando ele ascendeu, subiu e foi receber o reino, assentar-se à destra, até que tudo lhe seja posto por estrado de seus pés. E ele já está reinando à destra do Pai. E toda potestade lhe é dada nos céus e na terra. E ele tem controle de tudo o que sucede no mundo. E ele está levando adiante seu programa. Não importa o que tu vejas, deves crer que ele tem o senhorio
e ele está fazendo o apropriado. Nada escapa de seu controle. São dos sacerdotes. Irmãos, voltemos a Apocalipse 1:6. Nos fez reino e sacerdotes. Agora atentem para isto. Primeiro se diz: nos amou e nos libertou de nossos pecados com seu sangue, e nos fez reino e sacerdotes. Vamos novamente a Êxodo, desta vez ao capítulo 29, onde encontramos a consagração dos sacerdotes, isto é, como eles eram feitos sacerdotes. Porque o Antigo Testamento é uma tipologia. O que aparece resumido em João: ao que nos amou e nos libertou de nossos pecados com seu sangue e nos fez reino e sacerdotes. Está aqui em Êxodo 29, amplamente desenvolvido em figuras e símbolos. O que em João é apresentado em uma frase breve, aqui aparece ricamente expresso em detalhes. Façamos uma leitura rápida para percebermos como cada detalhe reflete diferentes aspectos da obra de Cristo. Êxodo 29 começa dizendo: isto é o que lhes farás, para consagrá-los, para que sejam meus sacerdotes. Aqui a tipologia nos mostra como os sacerdotes são consagrados, porque em Apocalipse se diz que ele nos fez sacerdotes. Agora, irmãos, não apenas teoricamente, mas na prática, como chegamos a ser sacerdotes? Como exercemos o sacerdócio? Porque alguém pode dizer, sou sacerdote, e ainda assim nunca experimentar nem exercer essa realidade. Mas ele nos amou, nos libertou de nossos pecados com seu sangue e nos fez reino e sacerdotes. Então Êxodo 29 nos revela justamente como isso acontece. Como uma pessoa que vivia no mundo, longe da comunhão de Deus, é tirada das trevas e introduzida em sua maravilhosa luz para conhecê-lo e anunciá-lo, ou seja, para representar o Senhor. Esse é o sacerdote na prática. Alguém que sai da escuridão, entra no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo e depois sai representando fielmente o Senhor. Como isso acontece? Porque a frase fez-nos sacerdotes, lida rapidamente, pode parecer simples, mas será que sentimos que algo realmente nos aconteceu? Entramos verdadeiramente na presença de Deus? E mais, saímos vivendo no nome dessa presença? Essa expressão é profunda. Fez-nos. Por isso, Êxodo 29 diz: isto é o que lhes farás para consagrá-los. O que em Apocalipse aparece resumido, aqui é revelado em seu conteúdo espiritual. Para que sejam meus sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. De flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto. Tudo isto é tipologia da realidade espiritual. Aqui, Cristo é apresentado em vários aspectos de sua obra. Por isso, Apocalipse diz: aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes. Então entendemos por que não se diz apenas que ele nos lavou, mas que nos libertou. A obra de Cristo para fazer-nos sacerdotes é profunda. Não se trata apenas de perdão. A limpeza e a libertação. Muitos são perdoados de seus pecados, mas voltam a andar nas mesmas coisas. Observem que, na consagração sacerdotal, Cristo é representado de maneira múltipla. Há o novilho, mas não apenas o novilho. Também aparecem 2 carneiros sem defeito. Cada elemento aponta para um aspecto diferente da obra de Cristo. O novilho representa a limpeza. Os carneiros representam a libertação. Os pães sem fermento representam a constituição interior. São diferentes aspectos da obra de Cristo. Uma coisa é ser limpo. Outra, mais profunda, é ser libertado. E outra, ainda mais profunda, é ser constituído interiormente. Por isso tudo devia ser colocado num cesto, e esse cesto estava nas mãos dos sacerdotes. Esse cesto somos nós. O novilho, os carneiros, os pães e os bolos precisam estar em nós.
É isso que nos capacita a nos apresentar diante do Senhor como sacerdotes. Se não temos a realidade do Cordeiro, que é o perdão, nem a realidade dos carneiros, que é a libertação, nem a realidade dos pães sem fermento, que é a constituição interior, então nos apresentamos diante de Deus de mãos vazias. Mas Ele nos amou, nos libertou e nos constituiu. E tudo isso está representado nessas figuras. Os irmãos que quiserem se aprofundar mais nisso, porque não temos o tempo de fazer com detalhes, porque isso já se fez em outra ocasião com a igreja em Usaquém, podem ler o Sacerdócio Neotestamentário, que já está publicado, e ouvir as gravações da continuação ao estudo que são a consagração sacerdotal, que são várias fitas cassetes que estão gravadas, onde isto é estudado no detalhe. Aqui estamos apenas relembrando e não podemos tomar todo esse tempo porque isso já está tratado, e os irmãos podem procurar esse material para se aprofundarem. De toda forma, vemos que tudo isto representa aspectos de Cristo: o bezerro, os carneiros, os pães sem levedura, os bolos sem levedura amassados com azeite, e obreias sem levedura untadas com azeite. A farás de flor de farinha de trigo. Note, tudo isso é o que Cristo é. Cristo é aquele grão de trigo que foi moído por nossos pecados, para que nós também, unidos com ele, sejamos feitos também um pão. Esse pão sem levedura, os 12 bolos que representavam o povo de Israel, no Novo Testamento representam a igreja. Pois, se nós sendo muitos, somos um só pão, aí é quando Cristo nos faz reino. A farinha, os grãos individuais, nosso egoísmo, nosso individualismo é quebrado, é moído, é amassado, é misturado com azeite, é passado pelo forno. Então aí sim resulta o pão, a igreja, o corpo de Cristo. O que Cristo nos fez é um reino que é o corpo de Cristo. Sacerdotes constituídos por sua própria vida, alimentados por ele. Tudo isto que aqui se diz em forma simbólica é rico e é profundo. A oferta pelo pecado. Agora vamos ver o que representam os bezerros e essas coisas, e se dão conta de que há palavras-chave da obra de Cristo associados com cada um destes bichinhos. Sigamos lendo, porque tudo isto é o que está escondido detrás daquela frase de Apocalipse. Êxodo 29, 10. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Isso é como os pecados deles, ao ser postos sobre aquele bezerro que representa a Cristo. 11. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Por isso Cristo foi sacrificado ao lado de Jerusalém, fora do acampamento, no Gólgota. 12. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. 13. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-ás sobre o altar. 14. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Todo este aspecto de Cristo representado neste bezerro para consagrar o sacerdote representa a oferta pelo pecado. Mas agora vamos ver o que representam aqueles carneiros. A oferta queimada. Verso 15. 15. Depois tomarás um carneiro. Percebam que agora são 2, porque com Cristo há coisas que ele fez por nós, só ele. Mas há coisas que ele fez por nós e nos faz um com ele. Então, já são 2. Por exemplo, Cristo morreu por nós. Esse é um. Logo nós morremos também. Esse é o outro. Então diz assim. 15. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. 16. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. 17. Partirás o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas,
pô-las-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. 18. Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Percebem que é outro aspecto? Um aspecto era a oferta pelo pecado. Este outro aspecto é holocausto. O que quer dizer holocausto? Holocausto é algo que se queimava totalmente para Deus, ou seja, tem que nos libertar do pecado, sim, mas deve-se honrar e vindicar a justiça de Deus. O sacerdote não comia do holocausto, nem os filhos dos sacerdotes, nem o povo. O holocausto era queimado totalmente para Deus. Ou seja, como a santidade de Deus foi ofendida, sua justiça foi ofendida, sua glória foi ofendida, deve ser vindicada. A morte de Cristo não foi somente para nós, mas para vindicar a santidade de seu Pai, vindicar a justiça de seu Pai e vindicar a glória de seu Pai que tinham sido ofendidas. Era algo totalmente para Deus. Nós não comemos desse carneiro. Por quê? Porque era algo do qual só Deus tinha que receber. Claro que a morte de Cristo satisfaz a Deus, mas também nos salva. Por isso são distintos aspectos da obra de Cristo. Se você for a Levítico, pode encontrar. Que Deus nos conceda fazer uma série minuciosa disso algum dia, que está no meu coração faz tempo também. E senti também de Deus um impulso. Oxalá possamos ver cada aspecto. Cada sacrifício do Antigo Testamento representa um aspecto da obra única de Cristo feita uma vez para sempre. Mas nós, às vezes, só vemos o perdão dos pecados, porém mais coisas foram feitas na cruz. O sacrifício na ordenação. Continuamos lendo o capítulo 29. 19. Tomarás logo o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro. 20. E matará o carneiro, e tirará de seu sangue e o porá sobre o lóbulo da orelha direita de Arão. Agora sim, vem a aplicação. Um aspecto era totalmente para Deus, totalmente queimado, holocausto, oferta a Jeová. Essa é a parte que é para Deus. Por isso, tinham que ser dois. Um para representar o que é para Deus, e o outro para representar aquilo que nos faz participantes dele. Agora, aparece o outro aspecto da obra de Cristo, aplicado à nossa orelha, porque às vezes ouvimos outras vozes, e não somente a do Senhor. E assim, ninguém pode ser sacerdote. Aquele que ouve outras vozes, e não somente a voz do Senhor Jesus, não pode ser sacerdote. Por isso o sangue tinha que ser posto em nossa orelha, porque ouvimos muitas vozes. Mas Deus disse: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Mateus 17, 5. Sabem quando isso foi dito? Quando Pedro, que depois foi chamado de Papa, estava vendo Moisés e Elias, servos de Deus, os maiores dos profetas. Então Pedro disse: Senhor, que bom que estejamos aqui. Façamos 3 tendas. E os colocou no mesmo nível, como se fossem equivalentes. Moisés, Jesus e Elias. Não eram 3 tendas. Enquanto Pedro ainda falava, Deus não o deixou terminar. O Senhor o corrigiu e disse: não estes. Este é meu filho amado, em quem tenho contentamento, a ele ouvi. Então, irmãos, primeiro a justiça, a santidade e a glória de Deus precisavam ser vindicadas pelo Cordeiro. Do contrário, quem poderia entrar na presença de Deus? Quem poderia ser sacerdote se a santidade de Deus foi ofendida? Se a glória de Deus foi ofendida? Se a justiça de Deus foi ofendida? Ninguém pode ser sacerdote. Ninguém pode entrar com ele no lugar santíssimo, sem que primeiro ele nos tenha feito, mediante sua morte, sacerdotes, e mediante sua vida, alimentando-nos dele, fazendo-nos um só corpo e muitas igrejas locais. Continuamos lendo em Êxodo 29. 20 imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos. Isto se refere ao ouvir.
Não devemos ouvir senão uma só voz. Quando ouvimos outras vozes, passamos a estar debaixo de outro governo. Já não somos reino dele, nem sacerdotes para ele. Somos daqueles a quem ouvimos. Quando damos ouvidos a qualquer outra voz antes da voz do Senhor, não podemos atuar como sacerdotes. Para sermos feitos sacerdotes, o Senhor precisava nos limpar de todas as outras vozes que ouvimos, como também sobre o polegar da sua mão direita. Isto significa o trabalho, a ação, a obra. As mãos, especialmente a mão direita, precisavam ser purificadas com o sangue do Senhor, porque não apenas ouvimos outras vozes, mas também fazemos coisas que não são para Ele. As mãos são para trabalhar, mas nem sempre trabalhamos para Deus, nem sempre nossas obras são para Ele. Contudo, Ele nos fez reino para Deus Pai, sacerdotes para Deus Pai. Portanto, tudo o que não fazemos para Ele é perdido e precisa ser purificado. Por isso, o sangue era colocado no polegar da mão direita, o dedo que completa os demais e torna possível realizar as tarefas. Recordam aquele rei que mantinha vários reis sob seu domínio? Para impedi-los de se defenderem, cortava-lhes o dedo polegar, porque sem o polegar não se consegue segurar corretamente as coisas apenas com os outros 4 dedos. O polegar é o que complementa a mão. Por isso ali também era colocado o sangue. E sobre o polegar do seu pé direito. Isto significa o nosso andar. E o restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Então, o sangue estava sobre a orelha, isto é, sobre o que ouvimos, sobre a mão, isto é, sobre o que fazemos, sobre o pé, isto é, sobre o caminho por onde andamos, e também sobre o altar, o que fala de consagração. Consagração para ouvi-lo somente a Ele, trabalhar somente para Ele e andar somente nele. Assim, Ele nos faz sacerdotes. Quando o Senhor, por seu sangue, nos livrou, também nos livrou de outras vozes, de outras obras, obras mortas e obras das trevas, e de outros caminhos. Agora diz assim: 21 tomarás, então, do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão, sobre suas vestes, sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, bem como as suas vestes, seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Isso significa que as vestimentas do sacerdócio representam o novo homem em Cristo. O velho homem é a velha vestimenta. O novo homem é a nova vestimenta. Quando somos purificados do resto, nossa vestimenta passa a ser o novo homem. Caso contrário, permanecemos no velho homem, na carne. Aspectos da obra de Cristo. Logo depois diz: 22. Depois, tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. O outro carneiro era de holocausto, mas este é de consagração. A palavra-chave aqui é consagração. Fixem-se nos diferentes aspectos da obra de Cristo. Um aspecto é a oferta pelo pecado, outro é o holocausto para Jeová, e outro é a consagração de nós a Deus. Ele nos livrou dos nossos pecados com seu sangue e nos fez reino e sacerdotes. Isso é consagração. Ele morreu. E se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu para o Pai por nós, o bezerro e um carneiro. E nós morremos com ele, por virtude dele. Ele nos fez o outro carneiro. Este se chama carneiro da consagração. Essas são as palavras-chave: oferta pelo pecado, holocausto como oferta a Jeová e consagração. Notem que acabou de falar dessa consagração. Esta é a consagração de cada sacerdote. Para onde o Senhor nos conduz? A vida corporativa, não apenas a consagração individual. E agora acrescenta: 23, e também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos
que estão diante do Senhor. 24. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Este é outro tipo de oferta, a oferta movida. Primeiro vemos a oferta dele pelos nossos pecados, depois o holocausto para Deus, em seguida a nossa consagração, e agora, já consagrados, temos que apresentar a oferta movida. Mas qual é a oferta movida que devemos apresentar? Um pão grande, que representa o corpo de Cristo no sentido universal. Outro pão pequeno, untado com azeite, que representa a igreja em sua localidade. E as obreias do cesto representam a vida de serviço da igreja, nossa vida servindo ao Senhor como sacerdotes. No livreto sobre o sacerdócio do Novo Testamento, vocês podem ver as funções do sacerdócio e os diferentes sacrifícios espirituais sacerdotais. Tudo isso está representado aqui, nesses pães, nessas obreias e nesse cesto. Esses pães eram feitos da mesma massa dos pães da proposição, muitos grãos que somos nós. Esses grãos são moídos, assim como o nosso ego precisa ser moído. Depois, a massa é amassada com azeite, que representa o Espírito Santo, e assim nos tornamos uma só massa, a Igreja. Já não se trata apenas de uma consagração individual. Aqui, aparecemos como um só pão. O pão somos nós. Então, ele é colocado no forno, que representa a prova, e só depois pode ser apresentado ao Senhor como oferta a Jeová. Essa é a oferta movida. Vemos, portanto, diferentes aspectos do que Cristo realiza em nós. Ele nos faz reino e sacerdotes. Quando a igreja está unida, essa é a grande torta, o reino em seu aspecto universal. A pequena representa a expressão local da igreja, e as obreias representam o serviço da igreja. Assim, ele nos fez reino e sacerdotes. 25. Depois, as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor. Agora sim, antes, Cristo era o único que se oferecia. Agora, porém, Deus diz que sobre o holocausto deve ser colocada também toda essa oferta da igreja. Ela é apresentada sobre o holocausto. Isso é o que Cristo alcançou. Ele se ofereceu ao Pai por nós, mas também nos conduziu a agradar ao Pai como Ele mesmo o agradou. O texto continua: de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Aqui aparece outra classe de oferta, a oferta queimada. Essa oferta representa o serviço que permanece sobre o holocausto. O holocausto é aquilo que somente o Senhor Jesus pôde fazer para satisfazer plenamente ao Pai. Mas, agora que ele satisfez o Pai, deseja que nós também o satisfaçamos. Contudo, isso só é possível sobre o holocausto, isto é, em Cristo. 26 Tomarás o peito do carneiro da consagração, porque um era o do holocausto e o outro o da consagração. Movendo-o de um lado para outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Agora essa parte é para nós. A anterior era totalmente para Deus, por isso era completamente queimada. Mas esta é dada para alimento do sacerdote, ou seja, para que nós também nos alimentemos de Cristo. Não somente o Pai encontra satisfação nele, mas nós também. E continua: 27 Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. 28 Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida, da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. É a sua oferta ao Senhor. O peito e a coxa, que maravilha, constituem a nossa porção. O peito fala do amor e do afeto de Cristo. A coxa fala da sua força e firmeza para sustentar e caminhar. O sacerdote vive daquilo que recebe de Cristo. Depois diz: 29 As vestes santas de Arão
passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. O azeite da unção não vem sobre o velho homem, mas sobre o novo. É preciso estar revestido das novas vestes para ser ungido nelas. 37 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 7 é o número da plenitude e da completação. Vemos aqui o Senhor Jesus intercedendo como sumo sacerdote durante as 7 eras da Igreja, e também a Igreja servindo ao Senhor, em Cristo, ao longo desses 7 períodos. 31 tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. Isso era para ser comido. 32 E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Isso representa a Igreja. É por isso que nos reunimos, para comer de Cristo e para nos mover diante do Senhor. 33 E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Percebem? Aquele que nos amou, nos livrou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes. Mediante a expiação, ele enche nossas mãos para nos consagrar. O texto continua: o estranho não comerá delas, porque são santas. Ou seja, aquele que não vem em Cristo não pode participar dessas coisas, porque elas pertencem ao âmbito da santidade. 34 Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Isso nos mostra que devemos nos alimentar de Cristo diariamente. O alimento de ontem servia para ontem. O de hoje deve ser recebido hoje. Cristo precisa ser nossa porção fresca e presente todos os dias. 35 Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Novamente aparecem as 7 eras da Igreja. 36 Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 37 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Isso fala da verdadeira união com Cristo. Quando alguém vem a Ele e se consagra a Ele, então é santificado. A santidade procede da união com Cristo. Agora voltemos a Apocalipse 1, 5 a 6. 5. Ao que nos amou, desde a eternidade, e nos libertou de nossos pecados com o seu sangue, ou seja, não apenas nos perdoou, mas também nos consagrou. 6. E nos fez reino. Aí está o pão grande, o pequeno, as obreias, todos em um só cesto, e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém.